Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos. Seja a paz do Senhor Jesus Cristo sobre vocês e tudo que pertence a vocês. Deus nos dá uma nova oportunidade e é sempre bom, nessas oportunidades que temos, nos assentarmos para conversar, para dialogar, para pensar assuntos relacionados ao nosso interesse, advindos da palavra do Senhor. Nesta oportunidade, nós vamos estar pensando sobre o tema que estaremos abordando no momento da escola bíblica do próximo sábado, dia 24 de maio de 2025. Nessa oportunidade, nós estaremos dando sequência ao tema que nós estamos a discorrer sobre ele, e com a particularidade relacionada à vida dos casais. Estamos pensando sobre famílias e famílias em conflito, e nesta oportunidade vamos pensar sobre casais desajustados. Certamente você conhece algum. Quem sabe até você possa ser até parte de casais assim, desajustados. É lamentável, mas o desajuste tem atingido casais. E quando isso acontece, o desconforto, a negatividade, o sofrimento, a dor, o ódio, a contenda e tantas outras portas que se abrem, mas nenhuma dessas portas se abrem para nos conduzir ou para conduzir o casal a um lugar de segurança para a vida a dois, no relacionamento conjugal, para um lugar bom, feliz e alegre. Estas tantas portas que se abrem, elas se abrem para colocar diante dos cônjuges caminhos tortuosos e difíceis. A nossa reflexão tem como base um texto tão conhecido quanto profundo e muito lindo. Gênesis, no capítulo 2 e o verso 24. Palavras do próprio Deus, que afirma, portanto, é uma fala conclusiva em relação à vivência entre um homem e uma mulher na condição de marido e esposa. Quando eles decidem para viverem assim, Jesus então a palavra do Senhor vai nos trazer como conclusão desta decisão. Deixará, portanto, o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Não sei o que é que você pensa quando a gente fala sobre famílias em conflitos, e dentro dessa temática geral, focando sobre casais desajustados. E ao lermos esta porção da palavra do Senhor, não sei o que vem à sua mente. Deixará o homem pai e mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e ambos
se constituirão uma só carne. Penso que esta afirmação é tão profunda e ela evoca uma realidade tão contundente que sequer a mente humana é capaz de compreender na sua intensidade, na sua profundidade, o que isso realmente significa. Mas conquanto essa profundidade, e quando a gente diz de profundidade, a gente está a dizer de coisas boas que envolve essa decisão de um homem e uma mulher se decidirem pela vida a dois, se decidem formar um lar, uma família entre eles. A profundidade disso e a bondade, os benefícios que isso traz são coisas extraordinárias, que por mais que a gente compreenda ou procure compreender, ainda sempre poderemos ser surpreendidos com algum fato novo, ainda não pensado por nós, que envolve esta decisão de um homem e de uma mulher se unirem pelo casamento. Muito bem, mas com base nesse texto, eu quero te convidar para a gente pensar sobre casais desajustados. E no roteiro proposto, a gente vai dizer que o casamento pode ser comparado, entre outras coisas, a um edifício. E como uma construção, o casamento só poderá se manter de pé se houver em sua base o elemento de sustentação compatível com a estrutura erguida. Você que é casado, ou você que pretende se casar, preste atenção. O casamento pode ser comparado a uma construção e todos nós sabemos da importância que o alicerce, os fundamentos de uma construção têm. E se a construção não estiver erguida sobre um bom fundamento, um fundamento bem sólido, bem consistente, toda a construção, por mais bela que ela seja, por mais suntuosa e transmita um ar de grandiosidade, ela só permanecerá de pé a depender das bases sobre as quais essa construção foi edificada. No casamento, há um pilar central que o mantém de pé. Se esse pilar for ignorado ou maltratado, o casamento terá grande possibilidade de, como uma construção em cima de uma base ruim, tem uma grande possibilidade de cair e se desfazer. O casamento foi o próprio Deus quem deu a esse fato a definição, o nome a essa coluna, e o nome que o Senhor Deus deu a essa coluna, o nome é uma só carne. Isso equivale a dizer que se no casamento, na vida relacional de casal, se este fato, essa realidade, uma só carne, não acontecer, esta fusão não ocorrer na vida de um homem com uma mulher, isso significa dizer, na metáfora que nós estamos utilizando aqui, que este casamento, por maior e melhor que seja a sua aparência, ele corre sérios riscos de não permanecer de pé. Essa frase, uma só carne, é muito popular entre as pessoas e é sempre mencionada nas cerimônias de casamento. Entretanto, seu sentido real vai muito além do entendimento comum de muitos casais. Quando ouvimos que no casamento o casal se torna uma só carne, nossa mente processa essa declaração restringindo-a aos aspectos físicos e corporais. E que, de fato, no casamento, nós passamos a ter acesso livre ao corpo da pessoa com quem nós nos casamos. Portanto, compreender a expressão uma só carne como
alguma coisa que fala das questões físicas e corporais, essa afirmação, se afirmarmos ou compreendermos isso, ela tem um fundo de verdade, mas isso não alcança todo o seu sentido. O propósito divino é unir, sim, de forma inseparável o casal. E tal união vai muito além do mero contato físico. Ele vai mais longe. Uma só carne envolve todos os aspectos relacionados ao interesse físico do relacionamento, ao equilíbrio mental do casal, equilíbrio financeiro, econômico, cultural, familiar, aspectos de saúde e também e sobretudo aspectos da fé, aspectos espirituais, portanto. Se esse entendimento não for absorvido pelo casal, o desajuste fere de morte o casamento. Porque não vai ter consistência. Quando Jesus fala sobre o seu sermão, os seus ensinos e seus efeitos sobre a vida das pessoas, ele faz uma comparação da vida das pessoas que ouve e dá atenção à sua palavra a uma edificação. Assim também, como aqueles que não dão ouvido à sua palavra, também ele compara a uma edificação. E olha como ele faz o seu discurso. Ele usa os seguintes termos: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha só, esta palavra de Jesus se aplica perfeitamente à vida do marido e à vida da esposa. Como você, como casada que é, como vocês vão construindo a vida relacional de vocês? Em quais bases a vida conjugal de vocês está sendo fixada, está sendo firmada? E Jesus disse assim: e desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Olha só, maridos, existem recomendações para você em relação à tua convivência e à forma de você se relacionar com a tua esposa. Esposa, existe também orientação para você. Se você ouvir a orientação que te é dada, e em contrapartida, se o seu marido ouvir também as recomendações que lhe é dada como marido, vocês terão uma convivência comparada a uma casa que foi construída sobre a pedra, de tal maneira que nenhum dos ventos da vida, nenhuma das tempestades que vão a se abater sobre vocês, que vão se levantar contra vocês, por mais fortes que essas tempestades possam ser, por mais rigorosos que os ventos e as ondas do mar da vida se levantarem contra vocês, vocês vão permanecer unidos. Essas contrariedades não poderão separar vocês. Isso é viver uma só carne. Porque tem o contrário também. Jesus vai dizer: aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, é o oposto. Eu vou comparar esse homem a um homem insensato. Aquele que ouve minhas palavras e não as cumpre, eu vou comparar essa pessoa a uma pessoa tola, insensata, sem juízo, que não tem percepção para a realidade das coisas. E ele é comparado ao homem que edificou uma bela casa, mas sobre areia. E aí, da mesma forma,
Quando desceu a chuva, quando correram os rios, quando assopraram os ventos e deram contra a casa, ela caiu. E Jesus conclui dizendo assim: e foi grande a sua queda. Um casamento infeliz é uma tragédia. Um casamento que é recheado e acompanhado por conflitos é um desastre. Um casamento que é desenvolvido por pessoas que, embora estejam juntas, elas estejam desajustadas para a convivência a dois, é um conflito, é um desastre. A vida é muito boa, e tanto é boa que foi a preferência de cada casal. Pense aqui, você imaginou, tenta se lembrar do período, dos dias, dos meses que antecederam o seu casamento, a sua euforia, a sua expectativa, quanto você lutou, quanto você desejou que chegasse o dia do casamento. E isso é natural. Quanto você se preparou para se casar. Ora, e agora você casou com a pessoa que você escolheu, e você começa um período de convivência com essa pessoa, e a tua convivência vem agora a se comparar a uma construção que começou tão bem, tão bonita, mas as tempestades da vida jogaram a tua construção por terra. Como a gente ouve dizer, foi água abaixo, porque você edificou de maneira equivocada essa construção. E vocês estão desajustados. E como é que você sabe que você e a sua esposa, que você e o seu marido estão desajustados? É só olhar para a vida de vocês. Você tem prazer em estar com o seu marido? Você sente prazer, saudades e vontade de estar perto da sua esposa quando você está distante? Você se sente bem ao lado dela? Vocês conversam sobre as realidades da vida que lhe cerca, sobre os vossos filhos, sobre os vossos projetos. Quando alguma coisa não esteja muito bem entre vocês dois, de quem vocês se aproximam para tomar conselhos? Você, marido, de quem você se aproxima? De homens corruptos? De homens adúlteros? De homens que têm palavras para incentivar você a beber em outra fonte? A buscar satisfazer o teu desejo de equilíbrio, de bem-estar com outras mulheres? De quem você se aproxima? Você, mulher, quando as coisas não estão bem entre você e o seu marido, alguma tempestade, veja, tempestade vem para as duas casas. Jesus fala das tempestades vindas para a casa edificada sobre a rocha, e as mesmas tempestades vieram contra a casa que foi edificada sobre a areia. Ambas sofreram os impactos das mesmas tempestades, dos mesmos eventos. Entretanto, uma conseguiu ficar de pé, uma casa, a outra ruiu, caiu, e Jesus vai dizer: é grande a sua queda. Tempestades então vêm. Quando as tempestades chegam na sua casa, de quem você se aconselha? Com quem você se aconselha? Esposa, quando você está entristecida por alguma situação na vivência com seu marido, de qual mulher você se aproxima? Você se aproxima de mulher mal amada, de mulher que vai te incentivar a buscar também outras fontes? Você vai conversar com pessoas que não têm equilíbrio na sua própria vida conjugal e você vai se abrir com essa pessoa? Para a gente pensar, as tempestades vêm, e a diferença para a gente ficar de pé está naquilo ou naqueles para quem nós vamos entregar a nossa vida, as nossas informações, para obter resposta dessas pessoas. Que tipo de aconselhamento elas poderão nos dar? Daí depois, casal desajustado.
Se você ouve uma mulher mal amada, como é que que ela vai te ajudar a você se consertar com o seu marido, ou você administrar esse relacionamento atritoso com o seu marido? A pessoa com quem você se abriu, ela não tem base para isso. Você, homem, de quem você se aproxima? É bom que a gente pense. Os desajustes, portanto, vêm das nossas próprias dificuldades e também, e sobretudo, das fontes que nós buscamos nos aproximar para tomar informação, para receber ajuda. É preciso tomar cuidado, senão a casa vai cair, ou pode cair. Na reflexão 1 a gente vai dizer que, numa pergunta, qual é a nossa definição para casamento? Você que se casou, como você vê, como você entende o casamento? Você talvez já ouviu pessoas falar do casamento em tom de deboche, em tom de brincadeira de mau gosto, satirizando a vida de casado e tudo mais. Mas para você, como você define casamento baseado na tua experiência? Mas qualquer que seja a definição que a gente tenha, jamais chegaremos com naturalidade ao seu conceito. Ele é muito profundo. Deus foi quem o instituiu e a ele, ao casamento, o Senhor deu um conceito eterno. Trata-se de um relacionamento amoroso e íntimo, caracterizado pelo desprendimento e altruísmo, de tal forma que as tendências egoístas da personalidade individual são superadas em benefício do outro. No casamento, entramos duas pessoas egoístas, com personalidade individual. Queremos as coisas do jeito que nós idealizamos. Mas no casamento, a relação envolve dedicação máxima e voluntária, em benefício dos desejos e propósitos comuns. Não há explicação que possa nos convencer, nos dar a direção para a gente poder se basear nelas e construir com altruísmo o nosso casamento, evitar conflito, evitar desajustes. E quando a gente vai perceber que existe um desajuste, a gente correr para cercar, mas para isso a gente buscar na literatura, em livros e até experiência de pessoas, a depender da pessoa. Nós não vamos ter sucesso no que vamos encontrar. Salomão escreveu no livro dos Provérbios, no capítulo 30, versos 18 e 19, no que tange ao relacionamento entre o marido e a mulher, a sua esposa. Esses dois que se fizeram uma só carne, olha o que Salomão escreve. Ele diz assim: há 3 coisas que me maravilham. É Provérbios 30, versos 18 e 19. E a 4ª não a conheço. Eu fico admirado com 3 coisas, mas tem uma 4ª coisa que eu não tenho a menor ideia como isso acontece. E das 3 coisas que deixavam esse poeta maravilhado, uma delas era o caminho da águia no céu. Ela passa sempre faz sempre o mesmo giro, o mesmo roteiro. Ela voa, voa, voa e ela acha o caminho de volta para o seu ninho. Outra coisa que ele está a dizer: eu não sei o caminho da cobra na penha. A cobra também tem o seu esconderijo. E ela vai se rastejando, ela vai passando ali pelas pedras, pelas folhagens, ela caça, vai à procura de sobrevivência, mas ela vai voltar e ela vai sempre voltar para o seu lugar. E não tem caminho, não tem sinais algum. Outra coisa que o poeta disse, coisa que me maravilha, o caminho do navio no meio do mar. Ele está a dizer, principalmente numa época em que os recursos técnicos para dar direção às naus, aos navios, muito longe do que nós temos hoje. Então, diz, os navios também têm os seus roteiros. Eles têm a sua direção. Eles têm o seu caminho. Passa sempre pelo mesmo lugar. Mas o que passa antes não deixa rastro para aquele que vem depois. Essas coisas, disse ele, me maravilha. Mas tem uma que... Então,
eu me calo diante dela, porque eu não sei decifrar, que é o caminho de um homem com a sua esposa. A vida a dois é um caminho que não há como prescrutar. O compartilhamento da vida de um marido e de uma esposa é uma coisa bonita demais, profunda demais, e a gente não tem como decifrar, compreender com nossas palavras, por mais bom de argumento, por mais conhecimento que a gente tenha sobre a matéria. A vivência real de um homem e de uma mulher como marido e esposa, não, cada um tem a sua própria forma de viver isso. Isso vem de Deus. Não há como a gente compreender, decifrar, como escrever num livro como isso acontece. Na sequência 1, vamos dizer que do casamento, por isso mesmo, nós só ouvimos coisas boas. As pessoas, quando se dedicam a falar do casamento, falam sobre coisas boas, exceto alguns que se propõem a satirizar, ou alguns mal resolvidos no relacionamento, etc. Mas do casamento nós só ouvimos coisas boas, até daqueles que se separam, até daqueles que acabam tendo um desenlace, conhecendo, experimentando o desenlace nele, não é? Até essas pessoas. Tanto que elas vão falar coisas boas porque elas saem daqui a pouco à procura de outro parceiro, de outra pessoa que possa estar ao seu lado. E essas coisas boas que nós ouvimos sobre o casamento, elas vêm em forma de poemas, e de poemas aos milhares. E esses poemas têm definido na visão de cada poeta o que é o casamento ao longo do tempo. E o que dizer das cerimônias preparadas para comemorar o casamento? Já notaram? Nada se compara em termos de cerimoniais de família, em termos de cerimoniais para comemorar a vida, nada se compara à cerimônia do casamento. A noiva é um show à parte. Sua entrada para o ambiente onde se encontram seus convidados provoca admiração, aplausos, sorrisos, lágrimas, fotografias, pessoas às vezes até se descontrolam no sentido de manifestar alegria e tudo mais, além de uma sensação de singeleza deslumbrante que nos encanta a todos. O casamento é uma coisa linda, incomparável, incomparável. E a gente pode trazer a imagem da decisão divina quando cria o ser humano, quando idealiza o ser humano. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Olha só, altaneiro, o ser humano, ele está acima de toda a criação, ele domina sobre tudo. E é o que está aí no verso 26. Domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra e todo réptil que se move sobre a terra. E o pensar e aí a decisão. E criou Deus a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E recebe a bênção de Deus. Quando ele disse: frutifiquem, multipliquem e encham a terra. E sujeitam-na. E a domine. E domine também sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. É isso, o casamento é uma coisa espetacular. Ele evoca essa ideia de autoridade que vem do próprio Deus. Quando um homem e uma mulher se casam, se unem, se decidem pelo matrimônio, eles recebem autoridade para ser um para o outro e um pelo outro, e ambos para a criação, todas as demais coisas que Deus criou. Eles recebem autoridade no seu relacionamento entre si, os dois, homem e mulher, macho e fêmea, e também autoridade sobre aquilo que lhe pertence, aquilo que vem nas suas mãos. É isso. Quando a gente olha um casamento, os noivos ali,
debaixo da mão daquele casal, muita coisa vai passar sob comando e autoridade daquele casal. Mas na reflexão 2, se o casamento é tão lindo, além de santo e guardador e fortalecedor da vida, por que tantos casais gemem debaixo dele, como quem carrega um fardo insuportável? Entendeu? Estamos falando de casais desajustados. Ora, se o casamento é tão bonito, se a gente fez a maior das festas em relação à comemoração da vida, que foi a festa do nosso casamento, a gente nunca depois fez uma festa igual, como nunca tinha sido feita uma festa antes daquele quilate, daquela natureza, daquele nível. E a gente foi aplaudido, e a gente entrou para casar, e a gente fez aquela declaração: olha, eu vou te amar para sempre. Ela faz para ele faz para ela essas declarações, essas coisas todas. Mas por que tempos depois, alguns casais mais tempo, alguns casais em menos tempo, começam a gemer, sofrer debaixo do casamento como ele fosse um fardo insuportável? O que aconteceu? O que é que mudou? Veja só, viver casado é diferente de viver solteiro. Em cada fase, solteiro ou casado, é diferente. Mas cada fase tem a sua realidade e não há comparação entre elas. Existe até um jogo de palavras que vai dizer que quem está solteiro quer se casar quer se separar e coisa assim. Por quê? Se o casamento é algo que nós tanto desejamos, que nós tanto buscamos, por que a gente sofre tanto com ele? Veja só, o problema que existe nos casais desajustados não é problema do casamento. E alguém se separa e às vezes diz: eu não quero mais saber de casamento. Mas o problema não é o casamento, é que a pessoa certamente não soube conviver com o seu papel. Casado é diferente de solteiro, não é? A condição de solteiro oferece vantagens e desvantagens. Por isso que a gente deseja casar, e outros desejam, mas demora, porque é preciso pensar, a depender da forma como cada um olha para a vida de solteiro. Da mesma forma no casamento, há vantagens e desvantagens, a depender da aceitação ou recusa das suas condições que cada um tem, não é? O casamento só tem vantagem, mas depende da visão daquele que entra para o casamento. Paulo escreve aos Coríntios um dado interessante sobre a questão do casamento. Ele vai dizer na primeira carta, no capítulo 7, por exemplo, a partir do verso 25: ora, quanto aos solteiros ou às solteiras, e ele usa o termo aqui, quanto às virgens ou às solteiras, não tenho mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem estar assim, como nasceu, solteiro e etc. Entretanto, se você resolve casar, não busca separar-se. Se você está solteiro e não quer ter os riscos de um casamento desajustado, então fique solteiro. Não busque um casamento. Mas se te casares, não há pecado no casamento, pelo contrário. E se a moça também quer se casar, não há pecado nisso, pelo contrário. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. É bom observar aqui o verso 28. Ele diz assim: quem vai se casar vai ter tribulação na carne. Exatamente por causa da nossa visão que temos do casamento. O ser humano tem uma visão egoísta para a vida. Queremos o nosso prazer a todo custo, a qualquer custo. Queremos que as coisas aconteçam dentro da nossa perspectiva, da nossa visão. E a nossa visão de pessoa decaída por causa do pecado é uma visão difícil, é uma visão muito triste. Sozinho não é bom,
O próprio Deus já disse lá no princípio, viver sozinho não vai funcionar, não vai dar certo, vai dar ruim isso, não é bom. E o natural, a gente fala aqui na sequência 1, para o ser humano é viver em grupo e desfrutar da sensação de pertencimento. E o grupo que dá a maior sensação de pertencimento é o grupo familiar. É o grupo que o homem forma com a sua esposa e a sua esposa forma com o seu marido. Nós queremos viver em grupo e por isso nós buscamos uma esposa, ou a mulher busca o marido. Sempre desejamos ter alguém por perto e estar perto de alguém. O nosso Deus, Ele mesmo apontou, não é bom viver só, como dissemos. E a Bíblia completa, é melhor ser dois do que ser um. É melhor. E é como diz aqui Eclesiastes capítulo 4, a partir do verso 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Irmãos, se você decide alguma coisa fazendo sozinho, você faz uma quantidade de trabalho. Sozinho você produz uma quantidade de trabalho. Mas quando você se junta a alguém, uma outra pessoa, e você vai produzir muito mais do que o dobro. Você e a outra pessoa produz mais do que o dobro do que uma pessoa sozinha produz. Um casal promove muito mais a vida do que uma pessoa sozinha. Ainda essa semana nós estivemos em visita a uns parentes já idosos e a gente observou isso. E a gente até conversou na casa deles sobre isso. Lá atrás quando a vida começou naquele núcleo familiar, era ele e ela. E eles perseveraram, passaram por provações, construíram a vida junto. Hoje eles têm uma dúzia de pessoas ao redor deles. Porque é melhor ser dois. Se eles continuassem sendo os dois lá atrás, ele seria só ele até hoje. E ela seria só ela até hoje. Aqueles 12 personagens, aquelas 12 pessoas que hoje estão ao redor deles como filhos, noras, netos, genro e etc., aquelas pessoas não existiriam. Por isso é melhor ser dois do que um, porque tem melhor produtividade, tem melhor paga do seu trabalho. E mais, se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas se estiver só caindo, quem poderá ajudá-lo a levantar? E ele faz também até uma comparação em relação ao estar juntos, como dormir junto. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E ele termina de uma maneira um pouco enigmática no verso 12, ao dizer, e se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Este cordão de 3 dobras, ele pode representar minimamente 2 coisas, pelo menos. O cordão de 3 dobras, a terceira dobra é os filhos, como diz o Salmo 127 e 128, aliás. Então, os filhos, eles fortalecem a resistência dos pais. Ou esse cordão de 3 dobras, a terceira dobra seria o próprio Deus, abençoando e frutificando o relacionamento desses dois que se fizeram marido e esposa na decisão pelo casamento. Muito bem, e aí não vai haver conflito, não vai haver desajuste, não é? As tempestades da vida vão ser enfrentadas pelos dois juntamente. E por fim, na reflexão 3, postas as considerações acima, que nós já falamos hoje, e tendo em vista a experiência que cada um de nós constrói ao longo da vida, e considerando a notória dificuldade experimentada por tantos casais, a gente sugere para que cada um leia Eclesiastes, no capítulo 7 e 29, e depois pensa, por que tanto sofrimento de alguns casais para a sua permanência casados juntos? Por que tanta desarmonia? Vamos ler Eclesiastes 7 e o verso 29. Olha o que o poeta escreve: vede, eu encontrei isso. Deus fez o homem reto,
mas ele buscou muitas invenções. E na retidão em relação à qual Deus criou o homem, a mulher, o casal, os seres humanos, ele criou esses seres humanos com um sentimento de pertença. Quanto certamente Adão se alegrou ao ver diante de seus olhos a sua esposa, a Eva, não é? E a gente cita a beleza do sentimento de pertença, se Cantares 6, verso 3, apenas ali a primeira parte. Vai dizer, eu sou do meu amado. Ela, dizendo, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Você, mulher, esposa, você se sente pertencente ao teu marido? Você o ama? Você aprendeu a tê-lo como a pessoa mais importante da tua vida? Presta atenção. A pessoa mais importante da tua vida não são os teus pais. Ok? Não estou a dizer que os pais não têm importância, para a gente refletir com entendimento. Na nossa vida, nós prosperamos, nós nos perpetuamos na vida relacional pelo casamento. Eu pertenço ao meu amado, eu pertenço à minha amada, e ela ou ele me pertence a mim também. Ok? Que Deus abençoe a todos nós, e que se por desventura alguns de nós participamos de um casal em desajuste, que nós possamos pensar sobre isso. Vale a pena pertencer a alguém, e alguém que nos compreenda, alguém que sabe conviver conosco, atende às nossas fraquezas, nos ajuda nas nossas dúvidas, enfim, viver como marido e esposa. Homem, a pessoa mais importante para você é a tua esposa. Esposa, o homem mais importante, a pessoa mais importante para você é o teu marido. Portanto, desfrutem da vida que Deus deu a vocês e sejam prósperos, felizes e abençoados. Ele nos dê a sua graça. Amém. Muito obrigado pela sua companhia durante a reprodução deste vídeo. Aproveitamos a oportunidade para convidar você e toda a sua família para cultuar a Deus conosco, no próximo sábado, às 9 horas da manhã, na Rua Torino, número 113, Parque São Bernardo 2, sede da Igreja Adventista Boa Semente, que fica na cidade de Fernandópolis, estado de São Paulo. Até breve!